no livro de Jó. Jó, capítulo 2, a partir do versículo 11, a leitura que será feita nesta noite. Jó, capítulo 2, a partir do versículo 11. O texto bíblico diz o seguinte: ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que se sobreviera, chegaram cada um no seu lugar, Elifaz, Tenamita, Bildade, Suíta, Isofar, Naamatita, e combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Levantando eles de longe os olhos e não reconhecendo, ergueram a voz e choraram, e cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Capítulo 3, versículo 1. Depois disso, passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício. Vamos orar mais uma vez. Pai, pedimos a Ti, considerando, Deus, a misericórdia, a graça que está no Senhor, que é Tua, é da Tua natureza. Pedimos-Te, Deus, a partir disso, que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa noite. Precisamos que o Senhor venha ao nosso encontro e traga alimento para nós. Pedimos-Te assim, em nome de Jesus. Amém. O livro de Jó, meus irmãos e irmãs, nos mostra algo aqui que, entendo eu, deve nos chamar a atenção naturalmente. Nos mostra um sofrimento que aparentemente não faz qualquer sentido. Não faz nenhum sentido. Não faz sentido porque, afinal de contas, no Velho Testamento, no Novo também, nós vamos encontrar aí pistas, textos, indicações de que aqueles que são homens de Deus, mulheres do Senhor, que andam nos seus caminhos, que lhes são obedientes, que são retos, que são íntegros à luz das Escrituras Sagradas em suas vidas, sempre são abençoados. O Salmo 1, por exemplo, diz assim: bem-aventurado, ou seja, feliz, o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E o Salmo 1 vai continuar dizendo ali no finalzinho do versículo 4: e tudo quanto esse homem faz será bem sucedido, ele vai prosperar. Este é um dos versículos, entre tantos outros, que mostram que aqueles que servem ao Senhor de maneira correta, adequada, são abençoados. Mas quando nós olhamos para Jó, parece ser um caso atípico, parece ser um caso diferente. Será que Jó foi uma exceção à regra? Toda regra tem a sua exceção. Será que Deus utilizou esse princípio aqui? A pergunta nesse caso é: Deus mudou? E a resposta é definitivamente não. Deus não mudou. Deus, a bem da verdade, continua fiel, absolutamente fiel. E fiel a quê? Deus continua fiel ao seu próprio caráter. Deus continua fiel à sua própria natureza. Uma natureza que é santa, uma natureza que é justa. Deus continua fiel aos seus planos e aos seus propósitos. E veja, um dos principais projetos de Deus, um dos principais planos do Senhor é encher a sua igreja de fé, encher o coração dos seus filhos de uma confiança plena nele. Bom, é preciso aqui fazer uma pequena pausa para revermos o conceito de fé. Se esse é um projeto de Deus, e acredito eu, todos nós concordamos com isso, o projeto de Deus é encher homens e mulheres de fé. O que é fé? Bom, Hebreus nos ajuda nisso.
Hebreus diz que fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Ou seja, fé é a certeza na palavra de Deus, naquilo que Ele diz. É a certeza que a palavra dele, em primeiro lugar, é verdadeira. Portanto, é uma palavra que não tem nada a ver com mentira, que não é falsa, que não passa nem perto de alguma fake news, não tem nada a ver com isso. A palavra de Deus, ela é absolutamente verdadeira, ela não é relativa, como uma das filosofias que tem permeado a mente de muita gente nessas últimas décadas, o relativismo. Não, a palavra do Senhor é absoluta, é verdadeira, é uma só, é sim, sim e não, não. Mas além disso, a fé é a certeza de uma palavra que não é apenas verdadeira, mas que é eficaz, ou seja, é uma palavra que atinge os seus objetivos. Mas além disso, além de ser verdadeira e eficaz, é uma palavra soberana. É aquela palavra que diz que as coisas são assim e essas coisas serão. Haja isso e isso vem à existência. As coisas serão dessa maneira e assim acontecem. A palavra de Deus, portanto, ela é verdadeira, ela é eficaz e ela é soberana. E a fé é a certeza na palavra de Deus que tem essas características. Agora a pergunta que se levanta num instante como esse é: esta fé, essa certeza de que a palavra de Deus é verdadeira, ela é sempre eficaz, ela é soberana, essa certeza, ela pode vacilar? Pode haver uma dúvida sobre isso? Essa fé pode se esfriar? A resposta é sim, isso pode acontecer. E eu diria que pode acontecer por dois motivos aqui básicos. O primeiro motivo é pelos problemas da vida. Esta fé no Senhor, eventualmente muito robusta e forte, ela pode vacilar, ela pode tremer um pouco, ela pode se esfriar. Problemas da vida, problemas como perdas várias, quando as bênçãos do Senhor, que sempre são abundantes, parecem começar a irem embora, começar a desaparecer, e aí começa a surgir um período onde impera apenas problemas para lá, problemas para cá, perda de dinheiro, perda da saúde, perda eventualmente de bens materiais, perda às vezes de pessoas queridas, etc. Diante de problemas da vida, alguns desses com grande intensidade, a fé, ela pode se esfriar, ela pode diminuir. Mas há uma outra razão que pode levar essa fé a se esfriar, por mais surpreendente que possa ser agora. Que motivo é esse, pastor? Amigos e pessoas com as melhores das intenções. Amigos, pessoas com as melhores das intenções podem produzir o inverso daquilo que seria o ideal. Podem produzir esfriamento da fé, podem produzir dúvidas a respeito do seu relacionamento com Deus, pode produzir distanciamento do Senhor. Dou aqui alguns exemplos muito breves. Quando na adolescência ou na juventude, amigos, jovens e adolescentes crentes em Jesus Cristo, têm lá vários amigos, alguns amigos crentes, alguns amigos não crentes. E às vezes determinadas sugestões que dizem respeito à impureza sexual, de qualquer natureza, não necessariamente um transar com alguém, mas de várias formas. E aí um adolescente, um jovem crente, muito suscetível a isso, até pelos hormônios que se afloram, podem ser levados de estarem num momento muito próximos do Senhor, participando eventualmente de acampamentos, orando de joelho, até jejuando, e num segundo momento duvidando se Deus realmente o ama, porque se deixou levar por conselhos e por sugestões de amigos, alguns deles muito próximos. Um outro exemplo de outra faixa etária, tentação financeira, às vezes por sugestões de amigos
tão chegados, pode-se cair numa tentação assim. Eu me lembro, já disse isso aqui em um outro momento, fiz referência a esse fato. Eu tenho um amigo que no passado foi presbítero de uma das nossas igrejas presbiterianas aqui no estado de São Paulo, trabalhava numa determinada repartição privada e possivelmente por conta de estar rodeado de alguns amigos e conselhos desses amigos, por conta desses conselhos, por conta de conselhos de alguns amigos, ele acabou fraudando essa empresa. Perdeu o emprego, teve problemas seríssimos para sustentar a sua família, teve que mudar de cidade por conta disso. Um amigo talvez o tenha levado a fazer aquilo que não devia. Meus irmãos, isso é mais sério do que nós imaginamos e pensamos. Mas veja, em momentos às vezes de sofrimento, de dor, algumas pessoas com as melhores das intenções se aproximam com argumentos piedosos, com conteúdo muitas vezes que nada tem a ver com a Bíblia, usando inclusive às vezes uma linguagem espiritual que, a bem da verdade, não consola e ainda distancia as pessoas do Senhor ou da aliança que Deus fez com o seu povo. Estou fazendo referência a momentos de dificuldade que alguém eventualmente passa, e às vezes um irmão em Cristo se aproxima e diz coisas supostamente de Deus, coisas espirituais, mas que nada tem a ver com a Bíblia. E o resultado disso, muitas vezes, é decepção, é tristeza no coração, é um distanciamento do Senhor. Utilizando esses meios, meus irmãos, eu queria que você prestasse bem atenção nisso. Utilizando esses meios, problemas da vida, amigos próximos, o melhor das intenções, utilizando esses dois meios, eventualmente, Deus permite que o sofrimento prossiga, permite que o sofrimento continue. Deus utiliza problemas da vida e amigos chegados, permite que isso ocorra para que esses sofrimentos prossigam. Mas por que Deus permite isso? Para fazer a sua igreja amadurecer e, por consequência disso, tornar essa igreja mais forte. Quem é a igreja? Somos nós. E, portanto, problemas oriundos disso ou daquilo, independente da sua origem, independente da sua fonte primária, os problemas são permitidos por Deus, problemas que causam dor, que causam sofrimento, são permitidos pelo Senhor, para nos fazer amadurecer, para nos fazer mais forte. Eu queria que você prestasse atenção nisso. É por causa disso que Deus permite esses problemas. Permite esses problemas, inclusive, meus irmãos, para consolar os seus filhos com a verdade. Lembram-se que eu disse há pouco aqui, que muitas vezes a aproximação de alguns amigos ou de alguns irmãos em Cristo acaba conduzindo pessoas a distanciarem-se de Deus por argumentos falsos, por argumentos que não são verdadeiros. Entretanto, Deus, de uma outra forma, de alguma outra maneira, se aproxima dos seus filhos para mostrar a verdade. E com esta verdade, consolar, fortalecer, reanimar a sua igreja e os seus filhos. Com isso em mente, meus irmãos, com esse consolo de Deus por meio da verdade, com essa ideia, nós chegamos agora aqui ao terceiro ataque de Satanás. Quem estava comigo aqui no domingo passado vai se lembrar que Satanás ataca Jó inicialmente de duas maneiras. Mas essas duas maneiras diz respeito a um ataque aos bens preciosos de Satanás, de Jó. Satanás ataca Jó primeiramente tirando dele
seus bens materiais, todas as suas propriedades, e tirando de Jó todos os seus filhos. Esse é o primeiro ataque. O segundo ataque de Satanás é na saúde de Jó. Satanás tira a saúde dele. E aqui uma pausa muito breve. Quando se perde a saúde, meus irmãos, praticamente se perde as condições dignas, dependendo da situação de fragilidade que a pessoa se encontra, se perde as condições dignas para continuar a viver. Eu conheço pessoas que em determinados momentos chegaram até mim e disseram: pastor, eu estou orando pelo meu familiar, pelo meu pai, pela minha mãe, estou pedindo a Deus que Deus não permita que chegue a tal ponto essa enfermidade, para que ele não perca a dignidade dele, não comece não precise usar fralda, não deixe de ter os seus movimentos normais, o seu raciocínio continue minimamente equilibrado. Porque pessoas assim, eu tive a experiência disso com meu pai, sobretudo, são pessoas que, dependendo do grau da enfermidade, eles olham para si e se veem completamente insignificantes diante da vida, diante da família, não se veem completamente, se veem sem nenhum valor, Algumas enfermidades, a perda da saúde, pode fazer da vida algo extremamente doloroso. Meus irmãos, essa é a situação de Jó. E este foi o segundo ataque de Satanás, para tentar tirar Jó, tirar a fé de Jó, a confiança de Jó. Mas o terceiro ataque, meus irmãos, e nós estamos diante dele agora aqui, esse terceiro ataque de Satanás é o pior de todos. Porque o terceiro ataque de Satanás é o ataque à mente de Jó, ao coração de Jó, ao pensamento, ao raciocínio de Jó. Este é o terceiro ataque de Satanás. Através desses três amigos, meus irmãos, que se aproximaram dele, trazendo então palavras, ideias, pensamentos estranhos durante aquele tempo de aflição de Jó, por meio desses três amigos, Satanás vai tentar destruir a vida de Jó. Agora veja, meus irmãos, que coisa surpreendente. Em meio a todos esses ataques, é interessantíssimo como a Bíblia é franca e honesta a respeito de Jó. Mas eu diria não apenas a respeito deste homem, mas a respeito de qualquer personagem bíblico. Porque veja, no caso de Jó, a Bíblia não se constrange em mostrar o sofrimento de Jó, mas não apenas o sofrimento e a dor dele, não se constrange em mostrar a rebeldia desse homem, e mostrar também as dúvidas dele em relação a Deus. Esse homem que é tido aqui como íntegro e reto, a Bíblia mostra que este personagem bíblico, um servo de Deus, passa por dores, passa por sofrimentos, passa por dúvidas, inclusive tem momentos de rebeldia contra o Senhor. Mas por que a Bíblia mostra, escancara, desnuda a vida deste homem através do livro de Jó? Por alguns motivos. O primeiro dele é para ensinar que somente Deus é refúgio e fortaleza e socorro bem presente nas tribulações, conforme o Salmo 46:1 nos ensina. Jó, o livro de Jó nos ensina isso, que somente Deus é refúgio e fortaleza. Mas além disso, o livro de Jó, meus irmãos, vai nos mostrar que é Deus quem sustenta seus filhos. É somente Deus. A despeito dos seus vacilos, e mesmo quando esses filhos eventualmente pensam em desistir, mesmo em momentos assim, Deus continua a sustentar os seus filhos. Essa é a realidade que nós encontramos em Jó, ou nesse livro. E finalmente,
Deus permite que Jó seja desnudado diante dos nossos olhos, que as suas fragilidades sejam expostas, para nos mostrar que os seus filhos podem ser livres da dor, podem ser tirados do sofrimento, apenas por dois motivos, com duas condições. A primeira delas é a fidelidade de Deus na aliança. Quando Deus promete abençoar, é por causa desse primeiro motivo que nós somos livres da dor, nós somos tirados do sofrimento, porque Deus é um Deus de aliança, e Deus, nesta aliança, Ele promete ser bênção na nossa vida, na sua vida, na vida da igreja. E nesta bênção, Deus promete salvar, Deus promete livrar, e Deus promete santificar. Deus promete nos abençoar assim. Você confia nisso? Eu creio que sim. Você confia num Deus que prometeu isso e vai fazer isso com você? Eu creio que você crê assim, e isso é uma bênção para você. Mas eu quero que você se lembre, é isso que livra você da dor, é isso que livra você do sofrimento, é o fato dele prometer isso e cumprir. Mas há uma segunda razão pela qual nós podemos ficar tranquilos diante do sofrimento e da dor, ou pelo menos ter paz em meio a isso. E o livro de Jó nos ajuda a compreender essa verdade, a verdade de que nós temos um intercessor diante de Deus, que é Jesus Cristo. A palavra de Deus diz lá em 1 João, capítulo 2, versículo 1, que Deus é o nosso advogado. Ele intercede por nós, de alguma maneira Ele nos defende, e nos defende por quê? Porque nós precisamos ser defendidos, porque a nossa fé muitas vezes fragiliza. Lembram-se disso? A nossa fé se esfria, nós temos dúvidas aqui e acolá, e o Senhor intercede por nós em meio a essas fragilidades, meus irmãos. Mas voltemos ao texto aqui. Entre os versos 10 e 11, há um período aí indeterminado. Nós ouvimos há pouco o dueto da Cíntia e da Esther, e a referência na letra que nós ouvimos é justamente a esses versículos. Quando a esposa dele diz assim: olha, abandona teu Deus. E Jó diz, então, responde a ela: não, de maneira nenhuma eu vou abandoná-lo. Isso está no versículo 10. Aí o versículo 11 começa assim: ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobrevier, e o texto continua. Veja, há um intervalo de tempo aí. A pergunta é: quanto tempo foi? Não sei, ninguém sabe. Pode ter sido alguns dias, algumas semanas, alguns meses. Diferente do que temos hoje, com a tecnologia, em tempo real nós recebemos notícias de qualquer parte desse planeta. Naquele tempo, as notícias demoravam para chegar. O fato é que esses homens, então, ouvindo e sabendo, tomando consciência, ciência daquilo que estava ocorrendo com Jó, decidem visitá-lo neste momento de dor e de sofrimento, abandonam tudo aquilo que estão fazendo e viajam rapidamente até encontrarem aquele que era o seu amigo, chamado Jó. E diga-se de passagem aqui, meus irmãos, possivelmente eram amigos muito próximos de Jó, todos eles, amigos, talvez ali de se encontrarem, eventualmente em circunstâncias variadas. Eles eram Elifaz, possivelmente aí o mais velho de todos e o mais sábio. O segundo amigo era Bildade, possivelmente descendente de um dos filhos de Abraão. E o terceiro era Zofar, da cidade de Naamã, uma cidade que nenhum teólogo, nenhum estudante das Escrituras Sagradas sabe de fato onde se localiza. Aí estão os 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. Esses homens eram príncipes árabes que viviam não muito longe de onde Jó morava, residia. E, entretanto, mesmo assim, exigia-se algum tempo para chegar até Uz, aonde Jó de fato morava. Veja agora, meus irmãos, provavelmente esses homens eram de bom nível social e bom nível moral, assim como era Jó. Domingo passado nós
demos aqui uma breve biografia de Jó. Um homem de boa índole, de boa moral, de bom nível social, assim era Jó, e esses 3 amigos, possivelmente, da mesma maneira o eram. Esses homens tinham conhecimento dos mistérios, da criação e de toda a natureza humana. Eram homens sábios da época. Professavam também crer em Deus. E finalmente tinham absoluta certeza de que Deus era justo e santo, e era Deus quem governava a vida de todas as pessoas e de toda a sua criação. Em resumo, se esses homens vivessem hoje, Jó, os seus amigos, possivelmente eles eram crentes e irmãos em Cristo, talvez fizessem parte de alguma igreja, da liderança dela, porque eram homens de grande capacidade intelectual, de cultura, possivelmente de grande suporte financeiro, gente destacada na sociedade, todos eles grandes amigos e muito próximos. Quando finalmente chegam para visitar Jó, eles se assustam, levam um grande susto. A imagem ali era de miséria e de uma ruína humana. Não sei se você já se deparou com cenas assim, possivelmente já, eu também, mas eu não sei se qualquer um de nós tenha visto algo parecido com o que Jó se encontra aqui. Eu e você possivelmente já encontramos alguns andarilhos aí, cheirando mal, muito mal vestido, uma aparência horrível, mas Jó estava muito pior do que isso. Inclusive, o versículo 12 diz que esses homens chegaram e, quando se aproximam de Jó, não o reconhecem. Tal era o quadro de desfiguração, ou como estado em que Jó se encontrava, desfigurado, completamente desfigurado. De longe, seus amigos percebem que as coisas eram piores do que se imaginava. Diante deste quadro, aqueles homens choram com um volume muito alto, rasgam as suas roupas, jogam pó sobre as suas cabeças e fazem isso, meus irmãos, como sinal visível público de que estavam se condoendo sinceramente, de maneira honesta, com a dor de Jó, que era um grande amigo deles. Grande. Bem, meus irmãos, essa visita, eu queria que você prestasse bem atenção nisso, é o começo de tudo que vai se passar agora entre os capítulos 30 e 31 aqui de Jó. Ao longo desses capítulos todos, há um certo diálogo aí entre Jó e esses 3 amigos. E o que esses 3 homens vão dizer ao longo desses capítulos, até o capítulo 31, é reflexo, é fruto daquilo que nós encontramos aí nos versos 12, 13 e no versículo 1 do capítulo 3. Tudo que eles dizem é construção é construído a partir da perspectiva que eles têm, uma perspectiva que é mostrada e revelada aqui nesses versículos que estão diante de nós. Veja, meus irmãos, nós não podemos esquecer de um ponto crucial, fundamental aqui. O fato de que Satanás ainda está em cena. Satanás não deixou aquele ambiente. O seu nome aqui não é mencionado, mas ele está presente. Satanás ainda não desistiu de Jó. E Satanás, por meio desses 3 amigos, fará tudo o que puder para levar o seu plano até o fim, para tentar atingir os seus propósitos malignos, demoníacos, diabólicos. Satanás vai tentar destruir a fé de Jó, vai tentar mostrar que Deus não tinha razão, quando Deus dizia que esse homem era íntegro, reto, temente a Deus, um homem que se desviava do mal. Satanás vai tentar mostrar que Deus não tinha razão, quando dá essa opinião a respeito desse homem. Satanás vai fazer de tudo para atacar
a mente de Jó. Com a chegada desses amigos, Jó pensa que seria aqui consolado nas suas aflições, mas o diabo vai utilizar essas pessoas como instrumento de ataque à fé dele e à fidelidade de Deus em relação a Jó. O terceiro round aí, então, utilizando aqui a linguagem do boxe, vai começar aqui o terceiro round, a tentativa diabólica de matar, de destruir Jó, porque as catástrofes, afinal de contas, as catástrofes materiais e emocionais que Jó havia sofrido, aquela perda terrível de saúde, a doença terrível que Jó estava passando, não foram nada disso suficiente para que Jó amaldiçoasse a Deus. Nada disso foi suficiente. Então agora a estratégia é utilizar alguns amigos. Agora eu queria fazer uma pausa aqui muito breve, meus irmãos. Muito breve, considerando esse ponto. A imensa maioria, ou na imensa maioria das vezes, pessoas se tornam instrumentos de Satanás, mas não percebem, não se atinam para isso. Eu dou aqui um exemplo bem simples e muito conhecido. Pedro, o apóstolo Pedro, em determinado momento, diante de Jesus, diz algumas coisas para o seu mestre, e o Senhor Jesus o responde dizendo: afaste-se, Satanás, afaste-se. Quem estava dizendo era Pedro, mas Pedro não sabia que estava naquele momento sendo instrumento do diabo. Ele não tinha consciência disso, ele não sabia. De quem estamos falando aqui? De um dos apóstolos de maior destaque no colégio apostólico, Pedro. Agora, se Pedro foi atingido assim, se Pedro teve essa experiência, preste atenção. Você acha que eu e você estamos imunes a isso? Você acha que eu e você não podemos viver a mesma experiência dele? Tantas vezes, irmãos em Cristo, amigos eventuais, agem com boas intenções, mas sem saber estão sendo pedra de tropeço. Por isso, e aqui um ponto importantíssimo, meus irmãos, exatamente por esse motivo, é tão importante, é tão crucial conhecer as Escrituras Sagradas, para que ao dizer alguma coisa, para se fazer alguma coisa, isso seja reflexo daquilo que é de fato vontade de Deus. Porque eventualmente pessoas fazem coisas, dizem coisas, homens e mulheres de Deus, fazem e dizem aquilo que nada tem a ver com a palavra do Senhor. E por que fazem e dizem isso? Por falta de conhecimento das Escrituras Sagradas. Porque tem pouco conhecimento, ou porque tem um conhecimento muito raso. E aí, sem saber, imaginando que estão agindo certo, dizendo certo, aconselhando certo, verbalizam aquilo que a Bíblia nunca diz. Fazem aquilo que a Bíblia nunca diz para fazer, porque não conhecem, não sabem, não tomaram conhecimento. Então, se nós queremos pecar menos, errar menos, se nós queremos ser melhores instrumentos nas mãos do Senhor na vida de outras pessoas, é preciso, antes de mais nada, conhecer a palavra de Deus, para que aquilo que sai dos nossos lábios, para que as nossas ações em relação a essas pessoas sejam de fato o reflexo daquilo que a Bíblia de fato diz, afirma, manda e sugere. Veja que a intenção inicial, meus irmãos, daqueles 3 homens era confortar Jó, mas com o passar do tempo, eles começam a ceder espaço a algumas suspeitas a respeito de Jó. O que está acontecendo com esses 3 homens? Eles estão se distanciando da palavra de Deus. Eles não estão olhando Jó, como a Bíblia diz,
para que, como a Bíblia diz, que eles deveriam olhar. Eles começam a opinar sobre Jó de uma maneira que a Bíblia não sugere, não ensina, não instrui. Eles estão se afastando das Escrituras Sagradas. Eles ficaram em silêncio durante 7 dias, diz o versículo 13. E esse tempo, meus irmãos, de silêncio aqui, foi determinante pelo menos para 2 coisas. A primeira delas, para que aqueles amigos de Jó pensassem que Jó era o responsável por tudo aquilo que estava acontecendo. E veja, ele não era. Era uma conclusão errada daqueles homens. Mas essa conclusão equivocada é porque eles estavam se distanciando do Senhor. Esse tempo de silêncio produziu isso. Veja, um outro fator determinante nesse silêncio, nesse período, é que Jó aí se sente completamente desamparado. Quando Jó imaginava que seria consolado, o que vem é silêncio e a seguir conselhos que a rigor vão deixá-lo cada vez mais triste e desamparado. Agora eu queria fazer uma segunda pausa em relação a isso. Observe que o diabo pode usar o silêncio, meus irmãos, para torturar os filhos de Deus, para trazer prejuízo para mim e para você. O diabo pode usar o silêncio dessa maneira. Sobretudo, quando este silêncio vem de gente muito próxima de você. Às vezes, meus irmãos, o silêncio dentro de um relacionamento é indicação de algo que não vai bem. Não sempre, é verdade. Mas, às vezes, um silêncio pode indicar isso. Um silêncio entre amigos, quando um amigo deixa de falar com o outro. O silêncio entre irmãos em Cristo. O silêncio entre cônjuges, quando o marido deixa de falar com a esposa ou vice-versa. Quando um pai deixa de falar com o filho, quando o filho deixa de falar com seus pais, isso pode estar indicando problemas. Meus irmãos, é um silêncio que pode eventualmente ferir, pode machucar, até porque esse silêncio mal intencionado tem exatamente esse objetivo, de desprezar, de humilhar, de diminuir o outro. Alguém já disse em determinada ocasião que pior do que a manifestação do ódio é a manifestação do desprezo. Você já ouviu isso? Quando alguém diz assim, olha, eu odeio você, e tá. Pior do que isso é quando se vira as costas, quando não quer se ouvir. É um silêncio dos piores que se pode existir dentro de relacionamentos religiosos. Veja, alguém poderia pensar assim, pastor, mas a Bíblia não diz que há momentos que o silêncio é importante? Sim, a Bíblia diz. Em Eclesiastes, capítulo 3, versos 1 e 7, eu transcrevi aqui parte dele, diz assim: há tempo para todo propósito debaixo do céu, inclusive tempo de estar calado. Bom, então há momentos em que o silêncio é necessário, é precioso, é bom. Entretanto, meus irmãos, quando o silêncio é usado para atingir maldosamente alguém, ouça isso, não há dúvidas de que Satanás está no meio dessa história toda. É verdade, meus irmãos, que não existe alguém que sirva ao Senhor como deveria, de maneira perfeita. Assim foi Jó. Jó teve as suas falhas diárias, como eu e você. Todos nós falhamos todos os dias. Mas veja, meus irmãos, é demoníaco pensar que todo sofrimento grife isso agora, é exclusivamente uma punição divina. Porque não é. Nem todo sofrimento é a mão pesada de Deus
sobre este ou aquele, sobre a minha vida ou sobre a sua vida. Eventualmente Deus utiliza o sofrimento para abençoar, como nós estamos colocando aqui, aos poucos, paulatinamente. Mas a ideia satânica, diabólica, é fazer com que Jó acreditasse que aquele sofrimento era punição de Deus, era condenação de Deus, era mão pesada sobre ele, porque afinal de contas Deus sempre age assim. E no final das contas, a intenção de Satanás era fazer com que Jó blasfemasse contra Deus. Esse era o objetivo satânico, meus irmãos. Mas veja, nem todo sofrimento é exclusivamente uma punição divina. E é preciso que todo crente se lembre disso. Aliás, todo crente em Jesus Cristo precisa se lembrar que Deus nos ama por causa de Jesus, por meio de Jesus e através dele. E por causa disso, eventualmente, sofrimentos podem produzir bênçãos para nós. Eventualmente, o sofrimento é bom para mim e para você. O sofrimento causa benefícios. Deus nos ama por causa de Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo, através dele. Meus irmãos, olhem para mim, isso é fé. Crer nisso é somente pela fé. Mas a Bíblia não diz que o justo vive pela fé? Não é assim que a Bíblia nos ensina? Romanos capítulo 1, versículo 17 afirma isso. Viver pela fé, meus irmãos, significa que todo crente sabe que em meio ao sofrimento, a sofrimentos eventuais, sejam mais intensos ou não, em meio a eles, o Senhor continua sendo bom, o Senhor continua sendo misericordioso, e o Senhor nunca nos abandona. Isso é fé. É estar sofrendo, é estar sentindo dor, em meio ao choro, ter a convicção de que Deus ali está presente, consolando, confortando, e entender que no meio daquilo tudo, não apenas a presença dele está ali, é uma realidade, mas o consolo, o conforto, a restauração, a cura dele está presente ali. É saber no meio da dor e do sofrimento que as bênçãos abundantes do Senhor sempre são uma realidade, sobretudo à medida que se é fiel à sua vontade, na medida que se é reto, que se é íntegro, que se é temente a Deus, que se desvia do mal. Meus irmãos e irmãs, por favor, vamos compreender isso de maneira definitiva aqui. Eu e você, nós somos abençoados por Deus na medida que somos fiéis a Ele, na medida da nossa fidelidade ao Senhor. E observe, Jó, em meio a esse sofrimento terrível que ele estava passando, e agora iniciando esses ataques à sua mente, lembrem-se, Jó estava sendo abençoado, porque Jó era um homem, vamos lembrar, reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. O que está acontecendo com Jó aqui? Está sendo abençoado? Não é essa a promessa de Deus? Não é essa a promessa do Senhor? Não é assim que Deus diz? Olha para mim, na medida que você vai sendo fiel ao Senhor, e quanto mais fiel a Ele, portanto, quanto mais obediente a Ele, quanto mais você fecha os seus olhos e diz ao Senhor Deus, eu quero ser o teu servo, eu quero fazer sempre a tua vontade, junto com a minha família, no meu trabalho, nas minhas horas vagas, no meu lazer, junto com os meus amigos, nos meus relacionamentos todos, no meu namoro, no meu casamento. Em tudo eu quero ser fiel ao Senhor. Na medida que você fecha os olhos, dobra os seus joelhos e se coloca assim diante do Senhor, a promessa dele é te abençoar. E lembre-se, sofrimentos muitas vezes vão servir para você de bênção. E é isso que está acontecendo com Jó aqui, meus irmãos.
Este é o Evangelho que consola e conforta os filhos do Senhor. Este é o Evangelho que consola a igreja em toda e qualquer situação. Mas caminhamos um pouquinho mais apenas aqui, meus irmãos. No capítulo 3, nós encontramos o Jó aqui no primeiro versículo dando um grito, dizendo: eu não aguento mais. Chega! É como se Jó dissesse o seguinte: de que vale uma vida assim? Jó diz aqui no versículo 3, aliás, ele não diz, se fala a respeito de Jó, que ele amaldiçoa o dia em que ele nasceu. E aí, a partir daí, ele vai começar a dizer algumas coisas tremendas, meus irmãos, a respeito disso. Veja, diante dessa situação dramática que ele está vivendo, ele pergunta isso, de certa forma: vale a pena viver dessa maneira? Quando tudo é só escuridão, quando tudo está dando errado. Você já viveu talvez assim fases semelhantes a essa? Parece que tudo dá errado, nada dá certo, nem emprego, nem relacionamentos, tudo começa a dar para trás. As pessoas que tinham prometido tal coisa dizem: olha, eu não vou mais fazer isso. Enfim, é isso que Jó está vivendo aqui. Quando não se diz nada e não se faz nada para mudar este quadro, Jó pergunta: o que adianta viver desse jeito? E aí você tem entre os versos 1 e 9, Jó desejando nunca ter visto a luz do dia, ou seja, Jó está dizendo: eu preferia nunca ter nascido. Entre os versos 10 e 19, Jó pergunta: por que é que eu não fui abortado? Por que minha mãe não me abortou? Por que eu não morri na infância? Veja que coisas terríveis que Jó passa a pensar e a dizer. Entre os versos 20 e 26, ele implora a Deus que o deixe morrer. Ele não está pensando em suicídio, mas está chegando diante de Deus e dizendo: Deus, tira a minha vida. Eu estou cansado, eu não aguento mais. Eu me lembro de algumas pessoas que próximas da morte, algumas pessoas crentes em Jesus Cristo, disseram algo parecido com isso: olha, eu estou cansado, eu prefiro ir para o céu, eu prefiro ir morar com o Senhor, já não aguento mais, não vale a pena continuar vivendo do jeito que eu sou. Talvez você já tenha ouvido frases assim. Agora olhe para mim, diferente de situações como essas que talvez eu e você tenhamos presenciado, Jó perdeu todas as suas propriedades, lembrando que ele era um homem mais rico da sua época. Ele perdeu tudo, perdeu os seus filhos todos morreram de uma hora para outra, a sua esposa o abandona e agora ele está com a pior doença da sua época. Essas condições de Jó. Jó aqui, meus irmãos, é um homem profundamente deprimido, com uma tristeza abissal. Neste capítulo aqui, Jó está absolutamente inconsolável. Para ele a vida perdeu sentido e propósito. Nada para ele é mais importante, meus irmãos. Agora veja, queridos, veja o que é que está ocorrendo aqui com Jó. Não vendo ou ouvindo qualquer manifestação de consolo, ele passa a pecar na sua fala. Sim, é isso que ele começa a fazer. Ele não blasfema. Ele não chega a esse ponto que o diabo queria que ele chegasse. É assim que acontece comigo e com você. Eu e você, como eu já disse há pouco aqui, erramos todos os dias, falhamos sempre. Mas Deus não permite que nós cheguemos ao ponto de, por exemplo, blasfemar contra o Espírito Santo. Pecado esse que a Bíblia diz que é um pecado, vocês se lembram? Imperdoável. Não, Deus não permite que nós cheguemos a esse ponto. E da mesma forma, Deus não permitiu que Jó, ainda que estivesse começando a pecar aqui, ele, nesse sentido, Deus não permite que ele vá além. Veja, Jó aqui, isso é muito importante, meus irmãos. Jó está deixando de exercitar a sua fé. Quando você lê o capítulo 3, meus irmãos, você
Observa isso. Jó era um homem de fé, sim. No capítulo 1 nós encontramos esse homem com essa característica. Um homem exemplar na sua relação com Deus e exemplar dentro da sua família. Mas agora este homem está começando a duvidar. Lembram-se da fragilidade de fé que falamos há pouco? Este homem está começando a duvidar do amor de Deus sobre ele. Está começando a duvidar da presença de Deus na vida dele, do consolo do Senhor. É isso que está acontecendo. Ele está deixando de exercitar a sua fé. E olha, para mim isso é muito sério. Porque a fé, quando ela começa a se esvair, quando a fé começa a escapar pelos dedos, meus irmãos, aquilo que precisa ser dado valor começa a não ser dado mais. Aquilo que precisa ser dado importância deixa de se dar, como oração, como frequência nos cultos, para se pensar nos dias de hoje, para se fortalecer a comunhão dos santos, para estudar as Escrituras Sagradas e ter comunhão com Deus por meio dela. Começa a não dar valor para essas coisas importantes e outras coisas que nós poderíamos alistar aqui, meus irmãos. Veja, meus queridos, é preciso muito cuidado. À semelhança de Jó, qualquer um de nós pode se encontrar vulnerável diante dos ataques de Satanás. Eu quero lembrar a você que Satanás ataca você todos os dias. A Bíblia diz que ele é como um leão que busca homens e mulheres de Deus, especialmente esses, para tragá-los, para engoli-los, para destruí-los. Você se lembra certamente das características do diabo? Ele veio para roubar, matar e destruir. E essas tentativas dele são diárias na sua vida. Você precisa tomar cuidado o tempo todo. Jó estava sendo atacado por Satanás. Primeiro ataque, segundo ataque, o terceiro ataque agora é terrível. A mente dele está começando a vacilar diante de convicções que ele tinha até então. E isso começa a ocorrer através, meus irmãos, de amigos e daquilo que ele está vendo à sua volta. Agora veja, meus irmãos, diante de determinadas perdas ou de fracassos, às vezes de alguns insucessos, de objetivos que são traçados e não alcançados, eventualmente por conta desses problemas da vida, pode-se começar a perder a fé e a deixar de exercitá-la. E isso é um perigo, porque eu e você podemos nos tornar vulneráveis aos ataques de Satanás. Jó, depois de amaldiçoar o dia do seu nascimento, ele achou que havia sido abandonado por Deus. A semelhança de Davi lá no Salmo 22, quando Davi diz: Deus meu, por que me desamparaste? Jó, de certa forma, olha para Deus e diz a mesma coisa. No entanto, ainda que Jó não tivesse muita consciência disso, fato é, meus amados, que Jó não estava sozinho. Ele não estava sozinho. Ao contrário, o seu Deus, o seu Senhor, o seu Redentor estava ali ao seu lado, estava com ele, caminhando com ele, juntinho dele, presente com ele, presente na dor, presente no sofrimento, presente nas perdas. E com isso, mais uma vez, o diabo é derrotado. Eu quero concluir, meus irmãos. O Deus de Jó é também o nosso Deus. Um Deus que nunca falhou, um Deus que perdoou os nossos pecados. O Deus de Jó é o mesmo Deus nosso, meu e seu. Que Deus é esse? É um Deus que nos capacita a perseverarmos, meus irmãos, mesmo em meio
a eventuais dores e sofrimentos. É o mesmo Deus que nos capacita. O mesmo Deus que deu condições a Jó de passar pelo vale da sombra da morte. É o mesmo Deus que capacita você às mesmas condições. Vivamos, portanto, meus irmãos, a cada dia, certos, convictos, com a certeza da bondade, da misericórdia, da graça e da presença do Senhor. Vivamos com essa certeza, meus queridos, até que Ele volte, ou até que Ele nos conduza à eternidade, meus irmãos. Que assim seja, para a glória do Senhor. Amém, queridos. Amém.